Olá, amigo Samuel Farias da Baguio aqui, e eu quero dar uma aula aqui ensinando como você definir o seu nicho, independente de qual seja o seu ramo. Você pode utilizar essa técnica para definir o seu nicho e, a partir disso, produzir seu conteúdo. Então, a primeira coisa que você precisa para definir o seu nicho é encontrar o seu mercado. E a gente já faz isso meio naturalmente, mas para você encontrar o mercado, a primeira dica que eu te dou é você definir o nome com que você vai se apresentar, o nome do seu negócio, o seu nome profissional, como você vai se apresentar. É, Você tem várias ferramentas para fazer isso. Meu objetivo aqui não é dizer como você deve encontrar o seu nome, mas sim como avaliar se ele é um nome que você deve usar. E para avaliar isso, você precisa ter o quê? Um domínio, verificar o domínio. Então, vamos supor que seja, estou partindo de um exemplo fictício aqui, de uma médica chamada Maria Bethânia Farias. Então, ó, aqui, esse nome aqui está disponível, Maria Bethânia Farias. Então, ela poderia comprar esse domínio. Por que isso é importante? Porque se você tiver um nome, ou tiver uma loja com outro nome, com o nome que outras pessoas já tem um domínio, quando você quiser contratar, e você tiver feito o seu trabalho, você vai acabar apontando para o trabalho de outra pessoa. E um site é indispensável, você tem que ter um site, né? Qualquer que seja o seu negócio, você precisa ter um site. Então, o primeiro ponto é isso, verificar o seu domínio. Depois você definiu você encontrou o seu domínio, você precisa verificar também. Aí você olhar para dentro de você. Qual a sua formação? Qual a sua aptidão para falar sobre o que você vai falar? Então, você precisa ver. No caso aqui, nesse exemplo, ela é médica, a formação. Eu botei aqui na planilha para me ajudar. E ficar mais claro, ó. Profissão, ela é médica, essa pessoa fictícia aqui, otorrinolaringologista pediátrica, a formação dela. A especialização dela, ela é especializada em cirurgia otorrinolaringológica. Então, nesse sentido, então aqui você encontrou o perfil da profissional, né? A formação dela. E depois, aí, a partir disso, você consegue descobrir o seu público potencial. O público potencial é aquele público que você tem potencial de falar, que você tem condições, capacidade de ensinar alguma coisa, de entregar valor para alguma coisa. Então, nesse caso aqui, o público potencial dela, nesse exemplo da Maria Bethânia Farias, aqui fictício, ela pode falar com crianças em geral, que ela é pediatra, então ela pode falar com crianças em geral, por pais de crianças que buscam um otorrinolaringologista para qualquer coisa, não necessariamente para cirurgia. Aqui já também ela pode falar só com crianças que buscam por alguma cirurgia, às vezes uma cirurgia pequena, que ela pode fazer, e crianças buscando por cirurgia otorrinolaringológica. Aí então, aí a partir do público potencial, você escolhe um desses daqui, do público potencial, ao escolher um, você encontrou seu público-alvo. Nesse exemplo aqui, eu escolhi crianças buscando cirurgia otorrinolaringológicas. Então, aqui, basicamente é isso. Então, ela tem capacidade, tem formação, a Maria Bethânia aqui, né, teria formação para falar com uma vasta com públicos vastos, mas ela optou em apontar o alvo dela para falar com crianças, né, com pais, né, de crianças que estão precisando alguma cirurgia otorrinolaringológica. Seria esse painel aqui. Só que uma criança está buscando cirurgia otorrinolaringológica, ela tem uma variedade de sintomas. Pensa comigo. Aí eu trouxe aqui alguns sintomas que eu pesquisei na internet, ó. Desvio de septo, otite médica, hipertrofia da amidalite, da adenoide, traqueostomia, laringomalácia, malformação de orelhas, enfim, tem uma variedade muito grande. E se a gente refletir que uma criança que tem uma má formação da orelha e uma criança que tem uma hipertrofia da amidalite, que tem, sei lá, que tem crise de garganta inflamada, várias vezes no ano, muitas vezes no ano, né, frequentemente, elas têm dores, têm problemas diferentes, realidades diferentes, bem diferentes. E estímulos diferentes também, dos pais, estímulos diferentes para procurar ajuda. Então, quando você quer encontrar um nicho, você escolhe, você procura ser mais específico ainda, né, do que o público-alvo. E aí tem uma estratégia para encontrar um nicho. A estratégia para encontrar um nicho, ela se baseia em dois parâmetros. É uma técnica para encontrar um nicho que tem dois parâmetros. O parâmetro da dor e o da vivência. A perspectiva da dor e da vivência.
Por que a perspectiva da dor? Porque o seu público-alvo, ele pode até não conhecer você. Ele pode até não saber a sua formação, pode não saber se você tem capacidade para resolver determinado problema. Mas ele conhece a dor dele. E ele sabe o que ele está sentindo, ele sabe a realidade que ele vive. Nesse exemplo aí da amidalite, por exemplo, né? A criança que tem amidalite frequentemente, tem crise de garganta inflamada frequentemente. Os pais sabem que é levar sempre para o médico para ficar com garganta inflamada, febre muito alta, tem que tomar antibiótico com frequência. Ele sabe, ele conhece a dor dele, entendeu? Ele pode não saber que você existe, que você é o melhor profissional, mas ele sabe, conhece a dor dele. Então, quando você quer definir um nicho, a primeira coisa que você parte é da dor, porque é a dor que ele conhece. Mas a dor ela pode ser abordada sob duas perspectivas também. Ela pode ser dividida em dois aspectos. E aí é importante que você entenda para que essa questão da dor, para você ver como você vai se posicionar, no seu nicho. Quais são as abordagens dentro da dor? Ela pode ser uma abordagem já com diagnóstico ou sem diagnóstico. O que é isso? Como você já sabe, vamos pensar que você está com uma dor de cabeça, sei lá, né? Está com dor de cabeça. Ou garganta inflamada, seu filho está com garganta inflamada. E você não tem, se você não tiver um diagnóstico, o que você vai ter? Qual vai ser a sua busca? Você vai começar a procurar saber por que ele está com garganta inflamada. Por que ele está com garganta inflamada? Porque bebeu gelado, né? Tem essas coisas. Então, você começa a procurar informações para saber o porquê que ele está com garganta inflamada. E aí, então, esse é um nível. Você ainda não tem um diagnóstico nessa abordagem. Você não tem um diagnóstico. Você só sabe daquele sintoma da garganta inflamada. Já se você já tiver um diagnóstico, você já começa a procurar informações sobre como tratar aquela doença. Você descobriu, sei lá, que ele tem uma hipertrofia na amidalite. E por isso ele tem constantemente com a garganta inflamada. Então, a partir disso, você começa a procurar. Você não fica procurando mais o sintoma. Por que meu filho tem garganta inflamada? Você começa a procurar soluções para a amidalite. Então, e aí é importante dizer isso por quê? Porque quando o profissional for se posicionar, ele tem que se posicionar a partir da dor. E aí ele pode se posicionar a partir da dor diagnosticada. No exemplo que eu trouxe aqui no vídeo, na planilha aqui, eu trouxe da adenoide, por exemplo. Né? Uma criança tem uma hipertrofia na adenoide. Se ela tem a adenoide muito alta, e os pais já sabem, eles estão procurando um especialista em adenoide. Estão procurando um especialista em adenoide, em tratar adenoide, em tratamento de adenoide. Então, você pode se posicionar dessa forma, como um especialista em adenoide, no tratamento da adenoide alta. Mas também você pode optar por tratar um sintoma da adenoide alta. Então, por exemplo, sei lá, respiração ruidosa. Você fala, não, sou especialista no tratamento da respiração ruidosa. Então, você trata de um sintoma dentro da adenoide. Isso também é possível, totalmente plausível. Então, esse é um aspecto que você captura para formar o seu nicho. Então, por exemplo, eu sou especialista em adenoide, no caso, em outras áreas, em casais, especialista quando é psicólogo, especialista enfim, você pode ser especialista em vários aspectos, tanto pela ótica do diagnóstico, levando em conta que a pessoa já conhece, já tem um diagnóstico, ou levando em conta apenas um sintoma do diagnóstico. Você pode abordar isso. Mas só isso forma um nicho? Não. Você também precisa levar em conta a vivência. O que seria a vivência? Seria todo o contexto que influencia. Então, por exemplo, a faixa etária. A maneira como você conversa com uma criança é muito diferente da maneira que você conversa com um adulto, com um adolescente. Enfim, a questão de sexo, classe social, as realidades são diferentes das classes sociais, a maneira como elas lidam com as questões são diferentes. O potencial de pagar, de arcar com as despesas também é diferente. Então isso vai influenciar nos teus preços, nos seus produtos. Os relacionamentos que estão no meio dela e muitos outros. A vivência ela é infinita, é muito ampla. Sei lá, posso dar um exemplo aqui, sei lá, de um psicólogo que quer tratar, que ajudar a tratar da autoestima de pessoas trans, por exemplo, transexuais, por exemplo. Você vê que, no caso aqui, a transexualidade, né, ela é um aspecto de vivência que diferencia.
psicólogo que quer cuidar de mulheres negras que já foram abusadas, por exemplo. Você vê que nesse exemplo aqui, a questão da raça é um exemplo também de vivência que diferencia o nicho, que pontua o nicho. Então, para você definir o seu nicho, você tem que olhar para a dor e para a vivência. Tá? Eu vou dar aqui na planilha, eu trouxe aqui o do nicho. Ó, aqui na planilha, esse exemplo, ó, você tem aqui quando você tem a dor já diagnosticada, nesse exemplo aqui, a adenoide alta, e aqui são não diagnosticados, você tem vários sintomas que você pode escolher. Esses sintomas eu peguei na internet, não sei nem, desculpa a minha ignorância, se não tiver, você pode escolher. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó, peguei adenoide alta, vamos supor que tem escolhido adenoide alta, criança de 2 a 5 anos, que sejam meninos, classe social média alta e filhos de pais separados, um exemplo. Então você teria essa realidade. Um menino, uma especialista que cuida de crianças, meninos, numa faixa etária de 2 a 5 anos, de classe média social, classe média alta, né, e que são filhos de pais separados. Então você vai começar a falar diretamente com esse público. Mas isso significa que meninas também você não pode falar com meninas? Pode. Né? Você pode falar com outros nichos, não tem problema. Só que qual a melhor maneira de falar? Como é que você avalia a qualidade de um nicho? Você avalia a qualidade de um nicho pela especificidade. Quanto mais específico o nicho for, melhor. Tem alguns autores que utilizam o termo subnicho. Eu não gosto desse termo, porque na verdade esconde uma má qualidade, na minha interpretação, uma má qualidade da formação do seu nicho. Se você tem um bom nicho, quanto melhor for o seu nicho, mais específico ele é. Então, quanto menos específico o seu nicho significa que ele ainda não está qualificado o suficiente. Você ainda não tem um nicho bem qualificado. Você precisa melhorar a qualificação do seu nicho para você fazer o seu serviço melhor, né? Então, aqui um exemplo de construção de nicho. Nesse exemplo aqui, uma profissional médica que trata de meninos de 2 a 5 anos, que são de classe média social alta, e filhos de pais separados, e que tem um problema em comum, que é a adenoide alta. Aí você pode até falar dos sintomas da adenoide alta, mas o grande mote é esse. Você é um especialista no tratamento da hipertrofia da adenoide. Então, é esse o ponto aqui que é importante na formação do nicho. Isso é formar um nicho. Você forma um nicho. E isso se limita, não. Você pode deixar o nicho cada vez mais específico, trazendo mais aspectos, muitos mais aspectos aqui para o seu nicho, tá? Para tornar ele cada vez mais específico. Depois que você definiu o nicho, né, quanto mais específico melhor, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para verificar se esse nicho tem viabilidade. Imagina, você vai fazer um nicho, por exemplo, para meninos de 3 anos que tem, sei lá, que moram numa cidade, num bairro específico de uma cidade específica. Enfim, você pode ser que não tenha uma amostragem suficiente nesse bairro, nesse nicho que você acabou encontrando, suficiente para você ter um negócio. Aí sim, aí você reavalia. Então você tem um processo de reavaliar para ampliar novamente seu nicho. Ele precisa ser específico, o máximo específico possível. Quando eu falo mais específico possível, o máximo que ele pode ser específico é o nível da viabilidade, que ele se torna viável. Quando ele se torna inviável de você fazer negócio, então você não tem que fazer. Então aí já é um nicho de má qualidade. Você especificou demais o seu nicho, ele não está de boa qualidade. E aí você tem que. Como é que você valida o seu nicho? Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é caro, bem caro. E hoje em dia existem outros métodos que são, na minha visão, que também são muito eficazes. E, na minha visão, até mais eficiente que uma pesquisa de mercado tradicional. Você pode utilizar dados do Instagram, dados de site, de blog. O importante é que você tenha um site, um blog, porque você consegue captar muitos dados. Google Analytics, Facebook Analytics, Google Trends. Google Trends é muito bom para você entender a tendência, como as pessoas têm buscado aquele tema que você está trabalhando. Enquete, você pode trabalhar com um grupo Telegram, enquete no próprio Facebook, no próprio direct do Instagram, enfim, você pode trabalhar com enquete para as pessoas responderem a você. Isso se tornar, você ir juntando dados para você
poder validar se o seu nicho é um bom nicho, se é um nicho adequado. Depois que você definir o nicho, você precisa entender ali os níveis a jornada do cliente, né? Então, qual é a jornada? Como é que o cliente chega? Qual é a jornada mais clássica do cliente? O cliente tem uma dor, por exemplo, o filho tem, sei lá, tem um sintoma de adenose alta, sei lá, ele ronca muito, né? Ele ronca muito à noite e aí ao roncar, o pai ou a mãe ainda não sabe, né, qual é o... Não tem um diagnóstico ainda. Então ele está procurando, aí você fez uma publicação no seu blog. Ronco à noite, pode ser adenoide, um exemplo, né? E pode ser adenoide alta. O pai ou a mãe achou a publicação no blog, pesquisou, achou, leu, se interessou pelo conteúdo. Então ele fala, pô, acho que é. Aí ele começa a pesquisar. Aí ele começa a descobrir que, pô, acho que é adenoide alta. Vai no médico, o médico fala, realmente você tá com adenoide alta. Então ele agora já tem o diagnóstico, já tem a segunda parte, já tem o diagnóstico. Mas ele continua consumindo, então ele continua se interessando por isso, pelo conteúdo. Agora ele já sabe, né? Ele está procurando outros conteúdos sobre adenoide, começa a descobrir outros sintomas que ele não tinha reparado, enfim. E aí ele te conhece. Aí ele passa, a te acompanhar, se interessa pelo seu conteúdo, passa a te acompanhar e ver, poxa, que percebe que você é uma referência naquele assunto. E aqui cabe uma diferença, né, entre referência e autoridade. Referência é qualquer pessoa que você consome conteúdo. Então você pode, por exemplo, você vai no médico, o médico te diz que você deve tomar tal remédio. Você acredita no médico, porque você entende que o médico é uma referência. Mas você não ouve só esse médico, você quer ouvir uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, né, médico. Então, sim, você considera esse médico uma referência, mas não uma autoridade no assunto. Quando é autoridade, é aquela pessoa que você faz questão de ser consultado com ela. Tem que ser com aquela pessoa. Então, isso é uma autoridade. Ou seja, aquela pessoa que você faz questão de contratar o serviço dela, porque aquele é o melhor serviço. É o profissional que se destaca mesmo, que se destaca no meio de outros profissionais. Então, e aí é o aspecto, que é o desejo. Então, no primeiro momento, ele te conhece, se interessa pelo seu conteúdo, te tem como uma referência. O próximo patamar da jornada dele é ele desejar que seja com você, que você ofereça o serviço para ele, que o seu produto seja, que ele contrate o seu produto. Nesse caso, ele já te considera uma autoridade. Só que ele ainda não contratou nada, não comprou nada. E aí vem o último passo, que ele passa a comprar, se tornar um cliente seu. Existem ainda outros níveis, né, que são mais profundos, de fidelidade do cliente, que ele se apaixona pela sua marca, se apaixona tanto por você, que ele só faz questão, ele já comprou com você e continua comprando, e tem plano de continuar comprando, ele só quer comprar com você, só quer adquirir o seu produto, o seu serviço. Então essa é a jornada do cliente. E nessa jornada você tem o quê? Tem níveis de consciência. Seu cliente tem níveis de consciência, ou seja, quando ele na primeira consciência dele, ele só conhece os sintomas, mas ele não conhece o diagnóstico. Então, como é que você produz conteúdo para esse tipo de cliente? Você fala dos sintomas e aponta para o diagnóstico. Dizendo, você tem determinado sintoma, pode ser tal diagnóstico. Depois que ele já está convencido que ele tem um diagnóstico, o filho tem um diagnóstico, né, no caso do exemplo aqui dela, você começa a mostrar para ele que ele precisa conhecer o tratamento. Ele já tem um diagnóstico, mas ele precisa ter um tratamento. Aquilo precisa ser tratado por um profissional. Então, ele se conscientiza que ele precisa desse tratamento, ele começa a te procurar como referência, a ver o seu conteúdo, a aprender como lidar com aqueles problemas e tal. Mas ele ainda não tem... Mas ele ainda não tomou, ele ainda não sabe se quer com você. Então, o outro nível de consciência é quando ele se conscientizar que você é o melhor para o filho dele, o melhor para ele, o seu produto é o melhor para ele. Então, esse é o penúltimo passo, consciência. E o último passo é quando ele já está decidido a comprar, ele tem que agir. Você tem que gerar, ele já tem essa consciência que você é o melhor para ele, que tem que contratar o seu serviço. Agora você faz com que ele tome uma atitude. Ele tem a consciência, não, eu preciso comprar agora. E por que é importante você agir dessa forma? Porque, veja, profissionais que falam sobre qualquer assunto, profissional generalista, sei lá, um clínico geral, tem muitos clínicos gerais. Eu estou falando de médico, mas pode ser qualquer profissão, né? Tem profissional que ele é bom, que ele é um generalista. Esse profissional que é um generalista, ele é procurado, mas tem muitos deles.
É muito mais fácil você encontrar eles. Porque eles falam com todo mundo. E ao falar com todo mundo, há uma grande volatilidade do público. O público não fica preso a ele, não tem um compromisso com ele. Então ele te segue, mas não acompanha o seu conteúdo. Isso é um sintoma, inclusive, né? Se você tem muitos seguidores e eles não engajam muito nos seus conteúdos, significa que você tem um bom conteúdo, você pode tem um conteúdo a ponto das pessoas terem querido te seguir de alguma forma, mas as pessoas não estão presas a você, elas estão com você, mas também estão com os outros, estão procurando outras informações de outros lugares. Então aqui essa primeira faixa aqui, que tem muitos profissionais, a concorrência é muito maior de profissionais. Depois tem um outro nível quando o profissional já encontrou o público-alvo dele. Ele começa a falar diretamente com o público-alvo dele. Já expliquei o público-alvo aqui. Esse profissional aqui é mais específico, mas também tem um volume muito grande. Agora, se você fala com profissionais que falam com o nicho, você está falando com um especialista. A quantidade de profissionais que falam com o nicho, com o seu nicho, é muito menor. Então, ele é o top dos top. Então, assim, você quer... se você tem uma... Se você... Vamos supor, né? Você tem um filho que tem uma hipertrofia da adenoide. Pô, claro que você levaria no pediatra, não tem problema nenhum levar no pediatra. Mas você não preferiria levar no pediatra que tem uma formação em otorrino, que seja um otorrino também, um pediatra otorrino? Óbvio, né? Então você está procurando um pediatra mais específico. Mas se você pudesse, tivesse condições, você não pagaria pelo seu filho um profissional que é especialista naquele mal, em resolver aquele mal que está afetando ele? Óbvio. Então, sim, então você pagaria. Aí por isso você tem o que é autoridade, aquele profissional que ele se destaca, ele ganha mais pelo trabalho dele. Por quê? Porque ele é o especialista naquele nicho. Então, basicamente é isso. Como se constrói o nicho e a vantagem de você ter um nicho, tá? Eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição para ajudar. Um abraço.